Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu me chamo professor Eduardo. Nesse momento vamos fazer a minha audiodescrição. Eu sou um rapaz moreno de 1,75 m, estou trajado com uma calça bege clara, um sapato preto e uma camisa branca. Ao fundo temos um painel branco com pontos interligados e ao lado temos um painel verde escrito EAD, mudando realidade. Nesse momento vamos dar início à nossa aula número 3, onde vamos abordar os planejamentos estratégicos e avaliações e inovações EAD. Nesse momento, vamos falar da estrutura da nossa aula, que está organizada em 3 dimensões centrais. Vamos abordar o planejamento estratégico e alinhamento institucional, definir definições de metas, gestões de recursos e visão compartilhada. Vamos abordar também avaliação, indicadores de qualidades, métricas, gestão por resultados e culturas avaliativas. E, por fim, a inovação e sustentabilidade, práticas pedagógicas e uso de tecnologias e adaptação contínua. A EAD, ela se sustenta em 3 pilares da gestão, tá? Planejamento estratégico, avaliação institucional e inovações pedagógicas. Esses elementos integrados permitem que a modalidade opere de forma coerente, sustentável e alinhada às demandas sociais. Contemporâneas, nessas aulas, compreenderemos o planejamento como práticas reflexiva, avaliação como instrumento crítico e inovações como transformações institucionais das práticas educativas. Como eu disse anteriormente, essa educação à distância, ela se apoia nesses 3 pilares importantíssimos. Esses elementos garantem que a EAD funcione de forma coerente, sustentável, alinhada a essas necessidades sociais. O planejamento estratégico é essencial para garantir a coerência entre missão, políticas públicas e práticas pedagógicas. Em EAD, ele deve ser contínuo, colaborativo e orientado por evidências, articulando dimensões pedagógicas, tecnológica, administrativa e humana. Planejar e envolver, definir metas educacionais, organizar recursos e transformar a visão institucional em ações monitoráveis e avaliáveis, tá? Planejar é essencial para a gente transformar as ideias em ações, tá? Na EAD, esse planejamento ele deve ser colaborativo e ele também deve ser um planejamento contínuo, tá? Que envolve todos os setores, considerando essas dimensões pedagógicas e tecnológicas humanas. Não só deve ser um ambiente contínuo, mas também orientar contra essas decisões e planejamento num processo mais dinâmico e vivo dentro do mundo virtual. Alinhamento institucional e monitoramento. Para ser eficaz, o planejamento deve alinhar todos os setores: coordenação, tutoria, secretaria acadêmica, equipe pedagógica e técnica. A visão compartilhada permite que decisões sejam construídas coletivamente, evitando sobreposições de tarefas e perdas de eficiência. Monitoramento e revisão pedagógicas com indicadores de desempenho tornam o planejamento um processo vivo, capaz de orientar ajustes e promover melhorias contínuas. Esse alinhamento de monitoramento, ele se faz necessário quando a gente descentraliza essas atividades. Dentro do ambiente virtual, o AVA também se faz necessário. Assim como a gente tem na realidade do dia a dia, dentro da sala de aula, no AVA não é diferente. Nós precisamos de descentralizar essas atividades, seja ela com a secretaria, seja elas com tutores, seja ela com apoio pedagógico. Não podemos sobrepor essas tarefas e fazer com que elas sejam repetitivas, a fim de prejudicar o aluno que ainda tem dificuldade dentro desse ambiente virtual. Por isso se faz necessário esse alinhamento cada vez mais eficaz, tá? Descentralizar é importante, cada um deve saber a sua ação, cada um deve saber a sua atividade dentro do ambiente virtual. No final, a gente chega a um denominador comum, fazer com que esse aluno não se sinta perdido,
principalmente aquele aluno que ainda não consegue acessar essa ferramenta de maneira eficaz. Então, quando o aluno ele sabe um pouco e ele consegue acessar essa rede, ele consegue ir ao ambiente virtual e ele sabe o que ele está procurando e aonde ele procurar, ele não se sente perdido. E isso acontece quando esse alinhamento ele está feito de forma efetiva, fazendo com que cada um dentro da sua rede, dentro do mundo virtual, tenha a sua tarefa de maneira cada vez mais eficaz. Avaliações e indicadores de qualidade. A avaliação fornece retorno crítico e base empírica para decisões na EAD e multidimensional, aprendizagem, desempenho docente e tutoral, processos administrativos e tecnológico. Indicadores claros e confiáveis, mede o alcance de metas e impactos das ações. Avaliações devem integrar dados quantitativos, qualitativos, promovendo transparência, responsabilidade e melhoria contínua. Avaliações ela é uma ferramenta crítica que orienta essa melhoria. Ela deve analisar não apenas o aprendizado desses alunos, mas também o desempenho dessa equipe, tá? Que é um desempenho de eficiência, um desempenho de indicadores administrativo, cada vez mais se tornando eficaz. E aí, no final, é ajudar a medir esses impactos de qualidade nessas ações dentro do mundo virtual. Gestão por resultados. A avaliação transforma-se em ferramenta de aprendizado organizacional quando todos os dados não são usados para controle, mas para compreender o processo, corrigir rotas e consolidar boas práticas. Indicadores internos, como engajamento e fóruns, permanências e feedback, refletem a culturas e metas institucionais, fortalecendo a participação de todos os atores da EAD. Mais do que coletar, né, os dados e avaliações, essas gestões de resultados, ela deve ensinar as instituições como aprender com seus resultados. Isto cria uma cultura de melhoria contínua no qual os focos está no aprendizado organizacional, na construção e boas práticas coletivas. Inovar na EAD não é apenas adotar a tecnologia, mas também repensar práticas, processos e experiência na aprendizagem. A inovação sistêmica envolve aspectos tecnológicos, pedagógicos e organizacionais, e resultados de uma mentalidade aberta e colaborativa, em que os erros são oportunidade de aprendizagem, promovendo a melhoria contínua e a evolução da instituição. Quando nós falamos de sustentabilidade da inovação, essa inovação ela deve ser sustentável, ou seja, ética, responsável e financeiramente viável. Política de capacitação docente, gestão de recursos e planejamento orçamentário garantem que boas práticas perdurem, sustentabilidade transforma iniciativas isoladas em mudanças duradouras, consolidando a EAD como um sistema adaptável e resiliente. E o futuro da EAD? O futuro da EAD depende da capacitação, de aprender, de inovar e se adaptar. Tecnologias como inteligência artificial, educacionais, estão redefinindo papéis de professores, tutores e gestores. A gestão deve orientar o uso de ferramentas digitais, equilibrando tecnologias e valores pedagógicos, incluindo a inclusão humanizada e aprendizados significativo. Esse futuro da EAD ele depende muito além do que apenas aprender, inovar e se adaptar. Tecnologias com artificiais, análise de dados, estão desempenhando esse papel cada vez mais, que são papéis extremamente importantes, e exigindo ali um equilíbrio entre a tecnologia e a humanização dentro desse ambiente virtual. Planejamentos estratégicos, avaliações e inovações formam um tripé que sustenta a EAD. Planejar, estabelecer o rumo, avaliar, garante que o caminho seja produtivo. Inovar, reinventar o percurso diante de mudança. Quando articulada, essas dimensões fortalecem sustentabilidade institucional, promove qualidade nos recursos e amplia o impacto social e educação à distância. Quando nós abordamos integrações de dimensões, como planejar, avaliar e inovar, nós falamos de ações interdependentes.
Planejar define o caminho, avaliar verifica o processo e inovar ajusta esses recursos conforme as mudanças, junta essas dimensões, fortalece a qualidade e o impacto social nessa EAD. Por fim, o gestor da EAD administra significados, valores e possibilidade de transformações. Seu papel é conduzir a instituição rumo ao futuro, em que a tecnologia e a humanidade caminham lado a lado, promovendo uma educação democrática, inclusiva e inovadora. Planejamento, avaliação, inovação não são apenas processos administrativos, mas instrumentos de melhoria contínua, construção coletiva do conhecimento. Esse gestor da EAD nada mais é do que um líder transformador, que une técnicas e sensibilidade. Sua missão é integrar, planejar e avaliar a inovação para construir uma educação à distância mais inclusiva, colaborativa e humanizada. Terminamos a nossa unidade por aqui. Desejo a todos um bom estudo e nos vemos na próxima disciplina. Educação à distância, mudando realidades.